Olá, prazer enorme em falar com vocês, né? Estar aqui para trazer temas sobre desenvolvimento que eu gosto tanto de falar. Meu nome é Eide Castro, sou psicóloga com formação em psicologia positiva, com formação em investigação apreciativa que eu fiz nos Estados Unidos, com formação em coaching apreciativo, coaching positivo e em psicologia positiva também, né? Também sou empreendedora como vocês, né? Então, nesse mês da mulher, falar sobre as nossas questões, como nós podemos desenvolver, como nós podemos, né, ampliar a nossa sabedoria interna para que a gente possa fazer muito mais do que nós já fazemos, né? Como que é, né, o nosso nome, o nome que eu dei para essa palestra, né? Sabedoria feminina, né? Isso me remete a tantas coisas interessantes, né? Me remete à autora Clarissa Pinkola, autora do livro Mulheres que Correm com os Lobos, né? Super indico esse livro para vocês, mulheres. E se vocês... ela é uma autora um pouco cíclica, se eu posso assim dizer, então seria bom vocês pulem a introdução e já vão para as histórias. Ela é uma grande contadora de história. E nas histórias ela remete e traz a sabedoria feminina, né, das nossas contadoras de história, né, das nossas curandeiras, né? Eu sei que aí nessa terra maravilhosa do Amazonas tem tanta gente assim, né, e que tem uma sabedoria interna, intrínseca. Tive o prazer, né, de poder estar no Amazonas esse ano, inclusive em Manaus, né, terra que eu gosto muito, das comidas maravilhosas, porque eu sou professora também, acabei não dizendo a vocês, também dou aula de psicologia positiva e principalmente de investigação apreciativa, que é a matéria que eu mais tenho desenvolvido. O nome que eu dei, né, à nossa palestra se chama Sabedoria Feminina, um olhar feminino e apreciativo, florescendo ideias inovadoras, né? Precisamos de florescer essas ideias e precisamos de inovar, não é verdade? Para que fique mais claro um pouquinho, né, o sentido do que eu estarei falando, para que vocês compreendam melhor, quero propor um exercício, né? Eu sei que às vezes a gente fica assistindo a esses vídeos, fazendo outras coisas, a nossa vida nem sempre nos permite os tempos que a gente gostaria, mas eu gostaria que você parasse um pouquinho e pensasse, né? Pensasse no seu dia, né, no seu mês, né? Conte o dia de hoje e conte 30 dias atrás, né? O mês passado. Como é que foi esse teu mês? Pense nele. Por onde você esteve, com quem você esteve, aonde você esteve, né? Se você vai a uma igreja, você visitou alguém, você foi a um casamento, foi a um aniversário, no seu trabalho, no seu negócio, né? Pense um pouquinho sobre esse mês. Ok, uma vez que você pensou nesse seu mês, né, o que você estava fazendo, eu quero te pedir para você continuar nesse mês que você recortou, na verdade, e que você agora voltasse para essas experiências que você teve e pensasse nas melhores experiências, né, nas experiências que fez você, o teu coração disparar, que fez assim seu olho brilhar, né, que fez a sua pressão, né, a sua mão, o seu coração, quem sabe modificar as suas batidas. Pense nas suas experiências. E quando a gente fala isso, não são coisas grandiosas, tá? Porque às vezes a gente pensa, nossa, meus dias foram tão simples. Mas a gente tem muita coisa importante mesmo na simplicidade da nossa vida e desse mês que a gente viveu. Então imagine, pense nesse dia,
né, específico, naquela semana específica, naquela experiência específica que você teve, e aí registra isso aqui no seu coração. Como que eu quero que você registre? Registre como uma imagem. Nossa, esse mês, né, teve um jeito de uma flor, teve um jeito de uma árvore, de um rio. Até porque é importante, quando você quiser buscar essa emoção, você tem esse objeto que você vai fazer essa ponte, tá bom? Então pense mais um pouquinho e tente, né, de novo enumerar aí na sua memória os momentos importantes e bacanas que você viveu e feche isso fazendo uma figura, tá bom? Ok, tenho certeza que você identificou várias coisas que talvez não tenham prestado atenção. Claro, isso pode ser que você ainda não conseguiu perceber ou descobrir, isso pode acontecer também. Mas o objetivo desse exercício, na verdade, é que a gente pare, né, e observe, na verdade, aquilo que nos encantou, aquilo que nos inspirou, aquilo que trouxe emoções positivas para nós e que faz com que a gente continue, né, na nossa jornada, na nossa busca, tá? E por que da imagem, na verdade? A imagem é porque quando você fecha essa vivência numa imagem, essa emoção positiva que foi gerada quando você fechou, toda vez que você quiser vivenciar de novo essa emoção, você fala, isso é como uma árvore, aquele rio que eu vivi. Você consegue trazer essa emoção mais forte e mais para próximo de você, tá ok? Então, exercite isso de vez em quando, pare um pouquinho, né? Como é que tá? Como é que foi a semana passada? O que me emocionou? O que me inspirou, né? De onde que eu tiro inspiração para eu inovar, para fazer a minha vida dar certo, né? Ir para frente, né? E é super importante a gente fazer esses exercícios e sair de muitos dos momentos do piloto automático que a gente se coloca mesmo, né? A vida nos empurra para um piloto automático em muitos momentos. E aí, como eu disse a vocês, né, que eu fiz essa certificação nos Estados Unidos, né, de investigação apreciativa, sou professora de investigação apreciativa, dei essa aula em janeiro aí em Manaus. Mas o que é a investigação apreciativa, na verdade, né? Eu sei que sempre que eu mostro para os meus alunos, que eu estou dando uma palestra, que eu estou falando com uma pessoa sobre, todo mundo fala, mas será que combina essas duas palavras, investigar e apreciar junto, né? Como é que seria uma metodologia que tivesse investigação e apreciação junto? Na verdade, né, investigar é você procurar vestígios, né? Pistas, detalhes, né, de onde que você pode enxergar as coisas. Um detetive, por exemplo, ele vai pesquisar ou ele vai investigar a partir, às vezes, de pistas que a gente nem teria prestado atenção. Então, quando a gente está falando sobre investigação apreciativa, o investigar pressupõe que a gente vai olhar para as coisas que existem, né? Então, a gente vai pesquisar o que tem no lugar, o que tem de bom, o que funciona, mas não só com a impressão dos sentidos e das emoções, mas com dados e fatos. Por isso a palavra investigar. Apreciar, né? O que é apreciar? Apreciar é olhar com encanto, né? É olhar com encanto, é enaltecer as coisas, procurar ver o bom, o belo, o que funciona nas coisas, porque muitas das vezes o nosso olhar não treinado começa a enxergar só o negativo, o que não funciona. Quando a gente coloca o olhar apreciativo, a gente treina esse olhar, treina para ver o belo, e sempre tem, né? Sempre tem coisa que está bonita e funcionando para a gente olhar. E a apreciação também, assim como a investigação, ela tem uma conotação técnica também. Técnica no sentido da economia mesmo, né? Quando a gente diz, quando você, por exemplo, comprou seu carro que custou 30 mil reais e você o vendeu por 20,
a gente costuma, é usual nós dizermos que ele foi depreciado. E, na verdade, o que a gente quer é subir em valor, né? Apreciar é subir em valor. É aquela caneta que você ganhou do teu avô ou de uma pessoa muito importante que você não dá, não empresta, e se alguém pega, você fica ansioso com medo de perdê-la. Não precisa de ter valor financeiro, monetário que corresponda a esse apreço, na verdade. Você que sobe esse apreço. E esse apreço é subido o quê? Com a apreciação e com a emoção positiva que advém desse objeto. Né? Então, quando a gente estiver falando da investigação apreciativa, a gente vai estar sempre falando em dados e apreciação. Né? Como que eu vou apreciar os dados que eu tenho, na verdade, para trabalhar. E a psicologia positiva, né, que está contida, né, a investigação está dentro da psicologia positiva, tem uma palavrinha, né, um conceito, na verdade, que nós utilizamos, que se chama florescer. Né? O que é florescer para nós da psicologia positiva? Né? É que a gente consiga ter uma qualidade de vida, que a gente tenha uma satisfação com a vida, que a gente utilize as nossas emoções positivas. Quando a gente está nesse nosso melhor, a gente diz o quê? Nós dizemos o quê? Que nós estamos em florescimento. Então, a gente espera, né, dentro da psicologia positiva, que o mundo floresça, que as organizações floresçam, que as famílias floresçam, que os negócios, empreendimentos floresçam, que as nossas empreendedoras floresçam, na verdade. E um pouco de história, então, da psicologia positiva, só para deixar um pouquinho mais claro para vocês, né, que não são dessa área, que ela começa no ano de 1998 com Martin Seligman, com o Mihaly Csikszentmihalyi, nominho meio complicadinho, né, mas é esse mesmo, que eles fazem um convite para que a gente possa, como psicólogos que eles são, né, que a gente pudesse começar a pensar no que funcionava. Porque a psicologia nasce na doença, nasce, né, nas disfunções, né, e que muitos de nós podemos ter, e que é importante que consigamos prestar atenção. A gente não nega as dores e não nega que a gente precisa de atender. Mas percentualmente na população, esse número não chega a 10%. E aí, essa dúvida foi, o que nós fazemos com os outros 90%, ou ainda que seja um pouco mais, mas 80%? É um número muito maior de pessoas que não têm essas disfunções e que, na verdade, a gente poderia ajudar e auxiliar a melhorar as suas vidas cada vez mais. Então, foi com esse objetivo que nasceu a investigação, a psicologia positiva. E aí, nesse convite que esses dois psicólogos fizeram, chamaram outras áreas, né? Então, tem de várias matérias, ela ficou um estudo que convidou outras áreas, não ficou restrito a nós, psicólogos. Então, para trabalharmos, construímos 3 grandes pilares, que é o primeiro pilar, o estudo das emoções positivas. Então, dentro desse pilar, tudo que está envolvido com emoção positiva, a gente vai estudar terapia positiva. Então, nós temos terapias focadas na psicologia positiva, nós temos cuidado com crianças, né, disciplina positiva, tudo focado nas emoções positivas. O segundo pilar é um pilar focado especificamente no VIA. O que é VIA, né? Qual que é o nome do VIA? VIA é Values in Action, valores em ação. O Martin Seligman com o Christopher Peterson criaram um instrumento para fazer um contraponto ao nosso DSM-5, que é o nosso Código Internacional de Doenças. Né? E aí a gente criou um Código Nacional, né, de forças, de virtudes. Então, nós temos 6 grandes virtudes com as 24 forças que fazem essas virtudes no mundo aparecerem. Então, assim, é bastante interessante. Se vocês tiverem interesse, depois perguntem para o pessoal aí do RH do Sebrae, que eu tenho certeza que eles vão trazer isso para vocês. O terceiro pilar é o pilar que entra a investigação apreciativa mais fortemente, né? Que é o pilar que trabalha com as instituições positivas. Todos os estudos, pesquisas de como as empresas, né? Como os negócios, como as famílias, como as escolas. Então, entra todo um processo de educação positiva dentro do terceiro pilar. Então, a investigação, ela está aqui dentro da psicologia positiva, trazendo o quê? Ajudando
contribuindo para o florescimento também. Então, assim, não estão separadas, elas estão juntas, na verdade, né? Então, a psicologia positiva, resumindo tudo, é o estudo científico das virtudes do homem comum. É uma tentativa de psicólogos a adotarem uma perspectiva apreciativa e aberta no que se refere aos potenciais humanos, motivações e capacidades. Eu tenho certeza e eu espero que vocês estejam se perguntando. Mas, então, a gente já falou sobre o que é investigar, o que é apreciar, mas eu queria dizer a vocês que a investigação apreciativa, ela inicia com perguntas e por perguntas se desenvolve. E para exemplificar um pouco isso para vocês, eu vou trazer um esquema dela. Ela tem um esquema, né, de funcionamento. E se vocês forem procurar na internet, vai aparecer assim, o ciclo dos 5Ds, o ciclo dos 4Ds, né? Porque outrora ela tinha 4Ds e agora ela está com 5Ds. Mas por que são Ds? Na verdade é em inglês, essa teoria iniciou-se nos Estados Unidos. No Brasil a gente já está há mais de 22 anos atuando aqui no Brasil com ela. D porque é em inglês, né? Quando a gente traduzir, vocês verão aqui junto comigo, acompanhando no esquema que eu mostro a vocês, que nós não conseguimos fazer isso no português, né? Então, o primeiro D é definition, falarei em inglês, discovery, dream, design e destiny, né? São os 5 Ds. Em português, definição, discovery, ótimo, essas duas ficaram em D, sonho, planejamento e destino. Então, a gente faz todo o nosso processo. Se a gente for fazer um processo de coaching apreciativo, porque nós temos o coaching apreciativo, fazemos esse mesmo processo. No processo organizacional, que é o nosso caso, né, empreendedor de negócios, né, a gente primeiro define, a gente vai para o definition, né, definição, e aí nós vamos fazer perguntas. O que a gente quer investigar? Né? O que está modificando aqui no nosso negócio que a gente quer fazer diferente? Então, nós estamos ou com turnover elevado, o clima não está bom, né, turnover, explicando para quem não conhece o termo, muita saída e entrada de colaborador, né, de funcionários, eu não estou conseguindo, então, reter as pessoas junto comigo, o negócio está assim, eu estou com muita competição do mercado, enfim. Eu defino um termo que eu quero debruçar as pessoas que estão envolvidas nesse processo para estudar. Então, uma vez que eu defino, vão ter perguntas para que eu defina. Ok, vou para o segundo D, que é o discovery, a descoberta, né? Então, primeiro, lembra lá do primeiro exercício que eu falei para vocês, né? E dos pilares da psicologia, nós vamos para o que funciona, para o que dá certo. Então, assim, primeiro a gente vai evocar as nossas emoções positivas, descobrindo o que a gente tem de bom, os nossos talentos, as nossas forças, os nossos diferenciais, o que a gente já fez que deu certo, tudo isso com as nossas histórias, porque lembrem-se, é investigar. Então, para eu investigar, eu preciso de dados e fatos. Então, não é só dizer assim, eu sou boa nisso, tá bom, mas por que eu sou boa? Quando eu fiz isso, quando a gente teve aquele projeto, quando eu criei, então eu vou qualificar as minhas impressões com dados e fatos, né? E aí é por isso que, e são essas histórias, essa vivência que transborda a emoção positiva que a gente precisa para criar, né? Então, a gente vai olhar tudo aquilo que deu certo. Mas tem coisas ruins que estão acontecendo. Não. O primeiro D, a gente vai focar na força. Vamos deixar aquilo que não está funcionando para depois. A gente vai olhar isso depois, né? Ok, descobrimos, escrevemos tudo isso, essas coisas que a gente tem de bom. Ok, dentro do que a gente tem de bom, agora, o que a gente ousa sonhar, né? Então, vamos para o terceiro D, né? Que é o dream, que é o sonho. O que a gente ousa sonhar para o futuro? O que o mundo está pedindo? O que com as nossas competências, com toda essa qualidade que a gente, né, revisitou agora, a gente pode pensar num futuro, né? Daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 18 meses, enfim, a gente define uma data, mas que coisas que eu posso sonhar, ouso sonhar? E aí, nessa hora, aquelas coisas que lá atrás você estava pensando assim, mas e as coisas que não funcionam, o que está errado?
eu vou colocar dentro do sonho, mas não reclamando, não falando só no problema. Eu já vou olhar para o problema e eu já vou propor ações para esse problema. Isto é, eu vou focar naquilo que eu quero, não naquilo que eu não quero. Então, quando eu estou no sonho, eu já estou lá na frente, eu já estou há 12 meses, 18 meses e vivendo aquilo que eu sonhei. Então, eu consegui me estruturar, na verdade, e aquilo que realmente não era positivo, eu vou transformá-lo e vou escrever. Um exemplo que eu posso dar a vocês, por exemplo, é uma cadeira que você tem no seu trabalho. Essa cadeira não te serve, não é ergonometricamente falando positiva e tudo mais. E aí, o que você pode querer, né? Você pode reclamar dessa cadeira o dia todo, e você terá razões para você reclamar, obviamente, razões justas, corretas, ou você já pode focar na cadeira que você quer. Que cadeira que você quer? Eu quero uma cadeira que seja ergonométrica, que o encosto seja assim, que tenha rodinha, descanso para os braços, né? Então, eu estou focando. E isso a gente pode levar para a nossa vida também. Então, assim, na tua vida, no teu trabalho, o que você foca? Você foca naquilo que você quer ou você foca naquilo que você não quer? Quando você está educando os teus filhos, você foca no que você quer ou naquilo que você não quer? O que você não quer, eles já sabem. Então, foque naquilo que você quer que aconteça, né? Que realmente vai dar os resultados que você busca. E resumindo, né, eu quero pegar uma frase do Albert Einstein que diz, né, que o mundo que criamos é fruto dos nossos pensamentos, né? Então eu posso pensar em problemas, em conflitos, em dificuldades o tempo todo, ou eu posso usar para ter no meu pensamento altos ideais e conquistas humanas, né? Com o que eu vou me alimentar? E isso, na verdade, a gente tem dentro dos pressupostos, que é, o primeiro, em toda comunidade e organização algo funciona. Então, quando a gente está falando ali do primeiro D, né, do que dá certo, que funciona, tem pessoas que podem pensar assim, mas aqui não funciona nada, nada dá certo. Dá. Sempre tem alguma coisa que dá certo. Pode ser que seja menor? Pode ser. Pode ser que percentualmente não tenha, mas a gente vai focar naquela, nem que seja pouquinha, nem que seja pequenininha, mas aquilo que dá certo, né, funciona. Eu tenho certeza que vocês concordam comigo que sempre a gente vai ter coisas que funcionam. Aquilo que a gente dá foco torna-se realidade. E diferente de que alguns pensam que isso é muito mágico e etc., o campo, tudo, tem tudo isso, mas não é só. Imagine vocês, quando você decide, por exemplo, comprar um carro, aí você vai comprar um Kicks da Renault lá, por exemplo. O que acontece imediatamente após? Você só vê carro Kicks na rua. Você fala, não vou comprar mais, porque todo mundo tem esse carro. Mas por quê? Porque você deu foco. Uma coisa que você não prestava atenção, que você não reconhecia, você começa a dar foco. Qual é o foco que eu quero dar? Eu quero dar o foco na construção, em altos ideais humanos e fazer as coisas dar certo. Então, assim, é foco e é foco cerebral. Isso é super importante, tá bom? Nós, né, as pessoas têm mais confiança em seguir a jornada para o futuro quando elas integram experiências do passado. Então, o nosso passado, ele é a nossa linha, é a nossa condução, né? É o nosso reforço interno. Mas não é para a gente ficar lá, porque excesso de passado pode nos levar, talvez, a uma depressão, quem sabe, né? Porque a gente acaba não ficando no presente, fica muito no passado. E o passado, tendo sido maravilhoso ou não tão bom, ele já foi. Ou se a gente também fica muito tempo no futuro, quer dizer que eu também não estou no presente, e muito excesso de futuro pode me levar a um pouco de ansiedade. Então, assim, o presente é o que a gente tem, mas a gente precisa de lembrar um pouco do que nós vivemos para nos fortalecer. Eu sou, vocês são, nós somos fruto da nossa vivência. De todas as coisas boas que nos aconteceram e das coisas que também não foram boas. Mas, ainda assim, nós somos frutos dessas duas, né, dualidades. Quando a gente integra essas experiências nossas do passado, né, ao nosso presente, que sejam, na verdade, as melhores experiências. Mas experiências melhores não quer dizer que experiências que deram certo só. Eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo quando eu digo que
tem experiências que nós vivemos que a gente não gostou nem um pouquinho, mas que depois que passou, a gente diz o quê? Nossa, como eu sou melhor depois do que eu vivi isso, como isso me ensinou, como eu me aprendi, né? Então, assim, as experiências, na verdade, que expandiram o meu self, que expandiram a minha alma, né? O meu entendimento sobre a vida e sobre as coisas, né? E a linguagem que usamos molda a nossa realidade. Que linguagem você tem usado, né? É uma linguagem positiva, otimista ou uma linguagem negativa e pessimista, né? A gente acaba pegando, né? Observem, se ficar perto de uma pessoa que é muito negativa, que a linguagem é muito para baixo, quando você menos espera, você já está para baixo junto com essa pessoa também. Então, assim, uma linguagem que eleva, que nos eleva, que traz coisas boas, é super importante. E a gente pode cuidar disso. Que tipo de linguagens? Quando as pessoas me pedem opinião sobre a vida, a minha linguagem é uma linguagem esperançosa, ainda que eu faça análise e observe aquilo que não está funcionando, mas eu tenho sempre uma palavra, né, de apoio ou de encantamento para trazer, ou a minha palavra é de crítica, né? O que eu estou usando para mudar a minha realidade, para mudar o meu olhar, aquele olhar lá do primeiro exercício? Que tipo de linguagem eu moldo para que na hora que eu fizer a imagem e que eu for me lembrar das minhas experiências, essa linguagem me ajudou a formar uma imagem positiva, de encantamento também e de apreciação? Então é super importante que a gente, né, tenha isso em mente, que a linguagem que a gente usa molda o nosso futuro também. Vocês já devem ter ouvido falar em profecia autorrealizável, é mais ou menos isso. O que eu estou dizendo o tempo todo, né? O que eu estou proferindo, o que da minha boca está saindo e que eu estou escutando dessas palavras, né? Porque aquilo que a gente está falando, nós também estamos escutando, estamos nos alimentando dessas palavras. Então, que foco que eu quero dar? Que foco que eu quero dar no meu negócio, para aquilo que eu empreendo? Né? O que eu quero ver? Eu quero ver as possibilidades, né? A criatividade sendo colocada à prova, as inovações que eu estou fazendo, o florescimento enquanto pessoa. Lembra de você quando você começou lá atrás, né, no seu negócio? Enfim, isso é super importante e é isso que a investigação nos ensina quando a gente começa a praticá-la, na verdade. E agora, quero propor uma pequena reflexão para vocês dentro do ciclo dos 4Ds agora. Porque digamos que a gente já definiu e digamos que o primeiro D lá, o Discovery, seja essa palestra que eu estou fazendo aqui para vocês. Então, a gente definiu que o mês de março é o mês da mulher, que a gente vai comemorar com muitas atividades, né? Então, e aí definimos que nós iríamos fazer uma palestra que trouxesse aprendizado, que fosse importante para vocês e que ajudasse vocês na sua jornada e na sua caminhada enquanto empreendedora. Então, esse é o primeiro D. Então, eu vou mostrar para vocês, assim, como que nós poderíamos fazer essa jornada, então, agora, dos 4Ds restantes, para que ajudasse vocês, para que vocês, ainda que essa palestra seja, né, virtual, na verdade, mas que ainda assim eu possa trazer um pouquinho de vivência, experiência, na verdade, para que vocês possam verificar o quanto que isso vai ajudar vocês na inovação, no florescimento e aumentar a sabedoria interna de vocês, né? Porque nós direcionamos o tipo de mudança que faremos a partir da primeira questão que nós perguntamos, né? Então, lembre-se da frase que eu disse antes, que a investigação apreciativa, ela se inicia por perguntas, todo o desenvolvimento dela é através de perguntas. E nós não encerramos a pergunta, na verdade, nós continuamos, na verdade, né, nos perguntando ainda mais. Então, eu quero, se for possível, se você conseguir agora, ok, mas você poderá fazer isso, retornar essa palestra depois. Mas eu gostaria que você pegasse um papel, né, pausasse aqui o vídeo e que você pudesse responder para você mesmo essas perguntas que eu vou fazer agora, né, que estarão dentro dos 4Ds. E antes de eu fazer as perguntas, só para a gente lembrar ali um pouquinho do investigar, né, que as mulheres respondem por 34% dos donos de negócio na média nacional. Isso é dado, né, do Sebrae. As mulheres donas dos negócios são mais jovens,
as mulheres donas de negócios têm maior escolaridade, 16% maior, e 75% está há 2 anos ou mais no seu trabalho atual, que é um dado interessante se a gente for observar sobre a longevidade dos negócios, né? Então, assim, isso é super importante também. Então, vamos para o primeiro D, né? Que é o Discovery e a descoberta, né? Gostaria que você lembrasse de um momento em sua vida que você sentiu grande alegria, prazer, né? Inspirado por algo muito bom, satisfatório, que você estava fazendo no seu negócio, né? Assim, pensa quando você começou, quando você teve a ideia, quando alguém trouxe essa possibilidade para fazer, e cite as suas 3 maiores realizações dentro desse negócio até hoje. Uma vez que você tenha feito essas maiores realizações até hoje, eu convido que você, em cima dessas 3, né, você se pergunte, né, o que fez com que essas se destacassem para mim? Né? O que fez com que essas se destacassem para você? O que fez você se sentir tão orgulhoso, né, tão feliz com isso? O que estava acontecendo durante este tempo? O que levou você a ter esta emoção positiva? Então, se vocês observarem, todo o discovery, toda a descoberta está totalmente ligado ao investigar, né? Vocês vão trazer os dados, vocês vão visitar os dados que, né, vão trazer essa abertura interior para vocês. O que você conseguiu fazer com o resultado de tudo isso? Então, você vai anotar isso, né? Como é para você, para uso pessoal, né? Você não vai se preocupar nem com a tua letra, nem nada, mas escreva. Escrever é bom porque a memória da gente, às vezes, ela se dissipa. Então, vocês vão poder voltar a isso e é importante que volte várias vezes, dê uma olhada, uma revisitada. Ok, terminamos, né, a parte do discovery, a gente vai para a parte do sonho, né? E aí, na parte do sonho, eu queria que você imaginasse que você hibernou. E que quando você acordou, você já está em julho de 2021. Você está muito, muito contente com o que você vê e sente sobre o seu momento e sobre o que você está realizando nos seus negócios. O que você vê de novo e positivo em seu negócio neste futuro? Porque, veja, você já está em 2021, você já hibernou e você já acordou. O que você está vendo de novo nesse negócio? Quais aspectos aconteceram e que você considera que foram mais importantes para possibilitar essas mudanças que aconteceram? O que ou quem contribuiu para que isso acontecesse? Algumas pessoas veem as coisas como são e dizem o porquê. Eu sonho com coisas que nunca foram e digo por que não?
Ok, você já descobriu, visitou, né, todo esse momento desde quando você começou o seu processo de empreender. Você já sonhou com o futuro para o seu empreendimento, para o teu negócio, para o que você está imaginando. Como é que a gente, então, tira esse sonho, né? A gente pega esse sonho e a gente traz ele para a realidade agora. Como é que a gente executa esse sonho, para esse sonho não ficar só um sonho? Porque um sonho que a gente só sonha, lá na frente ele vai ficar utopia e provavelmente vai trazer a frustração. Então, a gente precisa de implementar. Né? Como é que a gente implementa? A gente colocando ele em ação, em prática. Então, você pode pegar um plano, né, que você vai trabalhar esse plano e você vai anotar esses sonhos que você teve. Então, sonho número 1, sonho número 2, sonho número 3. Para o sonho número 1, o que é preciso, né, fazer para que eu atinja esse sonho? Né? Eu preciso de estudar, eu preciso de contratar esse tipo de serviço, eu preciso de contratar esse produto, eu preciso de fazer, né? O que eu preciso para esse sonho? O que eu preciso para o sonho 2? O que eu preciso para o sonho 3? A minha dica é que o planejamento e que o sonho inicial, ele fique no máximo em 3 atividades. Porque nós já temos muita coisa, a maioria de nós temos os nossos filhos, as nossas famílias, temos o nosso negócio que nos toma muito tempo, né? Então, se a gente também coloca muita coisa, pode ser um gatilho para a gente não fazer as coisas que nós nos propusemos. Então, a minha dica é, comece pequeno, né? Comece pequeno, para a gente fazer as mudanças. Coloque o sonho mais importante, que vai trazer melhores benefícios, né? E benefícios mais rápidos em primeiro, e você escalona esses sonhos dessa maneira. E aí você vai desenvolvendo. Eu vou passar para o Sebrae um modelo que eu utilizo de esquema, que eu levo, que o Sebrae pode disponibilizar isso para vocês, inclusive em PDF, vocês podem baixar para quem tiver interesse e aprofundar um pouquinho mais. Né? Então, isso vai ser importante também para vocês, tá ok? E aí, ok, né? Então, nós fizemos, de novo, volto ao primeiro D, né? A descoberta, fomos para o nosso sonho, já escrevemos, já colocamos onde que nós queremos chegar, com que recursos, como que nós vamos fazer para que aquele sonho seja atingido. E o destino, que é o quarto, né? Como é que a gente vai saber se aquilo que nós sonhamos, que nós planejamos, nós atingimos, né? Que marcações que eu posso dizer, né? Que eu vou... Inclusive marcações emocionais, marcações financeiras, marcações de mercado, enfim. Que marcações eu vou dizer que quando eu atingir aquele sonho, eu vou estar com isso, ou financeiramente, que é importante, claro, para a nossa saúde do negócio, mas também de satisfação e etc. Como é que marcações eu posso colocar para ter certeza que eu coloquei? E qual vai ser o meu comprometimento? E não só o meu, às vezes eu preciso de fazer acordos com a minha família, acordos com meu marido, com meu companheiro, meu parceiro, né? Para que eu possa estudar ou para que eu possa investir mais tempo. Então, nesse, né, no destino, eu preciso de fazer todos esses acordos para que eu tenha certeza que aquilo que eu sonhei, que eu planejei, eu atingi.
sentido para vocês? Assim, vamos pensar juntos. Conseguem entender o processo do trabalho dessa maneira? Agora vamos fazer rapidamente um giro pessoal com os mesmos Ds, porque a gente pode fazê-lo no negócio, como foi o meu estímulo para vocês agora, mas eu posso fazer só pessoal, né? Eu posso estar com uma questão que é minha e que eu quero trabalhar. Ok, excelente, funciona da mesma maneira. Então, vejam, o que eu tenho de bom como pessoa? Quais são os meus talentos, as minhas forças? Posso fazer pelo VIA? Lembre-se aquele segundo pilar da psicologia positiva que eu indiquei para vocês, que eu disse a vocês, vocês podem fazer o VIA. Mas a gente também sabe naquilo que a gente é bom. Eu sou bom em oratória, eu sou bom em planejamento, eu sou bom em matemática, em estrutura, eu sou mais racional nisso, eu sou mais criativo, né? Enfim, a gente tem os nossos talentos, né? Então, primeiro, descubra aquilo que você é bom. E tente identificar na sua vida isso que você está dizendo que é bom aparecendo, né? É um dos exercícios do VIA, a gente vê, mas aonde que aparece? Ah, aparece quando eu fiz isso, quando eu faço aquilo. Pode ser até fazendo a tua comida, cuidando da tua casa. Enfim, você verá que essas forças tuas estão aparecendo. Mas por que é importante você qualificá-las em ação? De novo, pelo investigar. A gente tem mais confiança quando a gente tem essa certeza, não é verdade? Então, depois, o sonho. Qual que é o sonho? O que eu quero para o futuro, para mim, enquanto pessoa? Né? Onde que eu quero chegar? Você coloca também, daqui 12 meses, 6 meses, não sei. Mas como eu quero, né, chegar nesse lugar? Né? Que coisas eu quero? Como é que eu me vejo daqui 2 anos? O que eu preciso fazer para atingir isso que eu quero para mim, enquanto pessoa? Né? Eu preciso estudar, preciso fazer uma outra faculdade, eu preciso me alimentar melhor, né? Se a meta tem a ver com a minha qualidade de vida. O que eu preciso fazer para que aquilo que eu sonhei seja atingido? Então, eu, de novo, elenco sonho 1, sonho 2, sonho 3 e vou. Primeiro sonho, o que eu preciso fazer, que pesquisas eu preciso fazer, que coisas eu preciso de estudar, né? Enfim, eu elenco e, de novo, o meu comprometimento pessoal para que aquele sonho que eu tive seja atingido. Então, eu tenho um sonho, por exemplo, de me tornar uma grande leitora, né? Ok, então eu vou ler um livro a cada mês, cada 15 dias, cada um vai pôr a sua meta, porque é pessoal. Mas como é que eu saberei, na verdade, que eu atingi esse objetivo? Eu vou fazendo checkpoints durante o mês para saber se aquele meu objetivo qual que é o meu comprometimento para ler os livros que eu me propus a fazer. E assim, em todos os aspectos, eu posso fazê-lo na vida pessoal também. E, assim, terminando, na verdade, eu queria dizer para vocês que uma pesquisa feita com 60 mil pessoas separou-se essas 60 mil pessoas, em 2 grupos, né, de participantes, iguais, todos 2 com 30 mil pessoas. Ao primeiro grupo, foi perguntado o que é masculino e o que é feminino. Só isso. O que está presente, né, no perfil masculino e o que está no perfil feminino. O segundo grupo, de 30 mil pessoas, foi perguntado, então é o segundo grupo, quais são as características de um bom líder. Ok, né? Líder, e não precisa de ser líder grande, não, um bom líder. Líder de um pequeno negócio, de um grande negócio, de uma empresa. Quais eram as características de um bom líder? Ao final, encontraram uma forte correlação entre os chamados valores que são atribuídos ao feminino e uma boa liderança. Dentre elas, a empatia, cuidado com o próximo e atenção aos detalhes. Isso foi citado pelo Dr. Raj Sisodia, que trabalha muito com o capitalismo consciente. Né? Um capitalismo em que tem o ganha-ganha, que a gente possa fazer as coisas darem certo. Né? E isso foi, inclusive, dito agora, este ano, no Fórum Mundial de Davos. Né? Então, assim, a gente precisa de ter saúde financeira, nós precisamos de crescer, mas como que a gente quer crescer? Né? A gente quer crescer conscientemente, olhando o nosso entorno, o ecológico e tudo mais. Como que nós vamos fazer isso acontecer? Esse é um chamado para nós, e para nós empreendedoras, né? E vejam vocês que essas características do feminino são muito importantes para o mercado,
né? Nós temos muito poucos líderes femininos, estamos em defasagem em muitos momentos, mas essas características são importantíssimas e para nós elas são muito fáceis, né? E não são só para nós, para os homens também, mas para os homens desenvolvê-las às vezes são mais difíceis, até pela própria educação. Mas nós, isso já é muito mais nato em nós, a gente pode fazer e usar delas para a gente fazer os nossos negócios florescerem, né? E termino com uma frase que é: o tempo é o melhor autor. Ele sempre encontra um final perfeito. Charlie Chaplin. Muito obrigada, espero ter contribuído com a vida de vocês e com o processo de empreender de vocês. Muito obrigada.